Gente querida, aceitem um brinde de chimarrão, por favor, porque nesse vídeo, nesse programa, compartilhamos o chimarrão da fraternidade, da solidariedade, que também motiva que vocês deem likes aqui no nosso canal, se inscrevam, comentem, compartilhem e apoiem o nosso canal. Nós precisamos urgentemente do esforço conjunto de todos, de todas vocês. Pois bem, repercutiu nacional e internacionalmente o caso envolvendo as goianas aqui de Goiânia, onde eu moro, Giane Pauline e Kátia Bahia. Aquelas brasileiras que projetaram fazer um turismo, fazer uma viagem de férias, curtindo o amor das duas como casal, saíram de Guarulhos, do Brasil, em direção à Alemanha. Vocês sabem o que aconteceu, né? Toda a mídia noticiou. Ao serem presas na Alemanha, inadvertida e azaradamente, elas mostraram, a partir do silêncio de 38 dias, em cela com pessoas violentas, passando frio, elas que saíram aqui de Goiânia, onde a temperatura é altíssima, passando frio de 2 graus, numa terra distante, estranha, prisão sem justificativa, assédios morais violentos, por mostrar então a fisionomia mais cruel do judiciário alemão, da polícia alemã. Então aí eu levantaria 3 coisas para pensar nisso tudo. Sempre me lembrando de ser solidário com as duas irmãs brasileiras, pelo que passaram, pelo sofrimento que enfrentaram. E também me confraternizar com elas pela coragem, pela altivez, pela grandeza delas que se levantam dessa situação extremamente constrangedora. Então, o primeiro destaque que dou aqui é sobre o que ocorreu com elas na Alemanha, ao serem recepcionadas pela polícia, conduzidas de maneira tão violenta e brutal, sem explicações, a um presídio. Maltratadas, desrespeitadas, humilhadas, envergonhadas, sem direito a saberem corretamente o que aconteceu. Quer dizer, a Alemanha, orgulhosa dos seus filósofos, da sua ciência, da sua sabedoria, a Alemanha de Hegel, de Nietzsche, de Engels, de Marx, é também a Alemanha de Adolf Hitler, do nazismo. Nazismo que não morreu na Alemanha. Volta e meia aparecem lá os nazistas com as suas bandeiras, com as suas cruzes suásticas. E neste momento, na relação com Giane e Katina, o que mais apareceu foi Hitler.
foi a barbárie, foi o desrespeito. Foram os maus tratos a duas mulheres brasileiras, desamparadas, sem saber do seu destino. Junto a isso, é preciso que consideremos as responsabilidades ou irresponsabilidades do aeroporto de Guarulhos, que permite esse tipo de dinâmica de troca de etiquetas das malas. Isso é muito sério, muito grave. Quantas outras pessoas passaram por isso e cujos casos não vieram ao público? É provável que tenha acontecido muitos. Como também a própria empresa aérea que conduziu as nossas duas irmãs brasileiras até a Alemanha. Tem que prestar contas desta situação de humilhação. O fato é que com Pauline e Kátina, todos nós nos sentimos atacados, humilhados, envergonhados. É evidente que sim. Eu senti vergonha do que ocorreu com elas. Por isso é fácil sermos solidários com essas duas goianas, duas irmãs brasileiras. Esse é o primeiro ponto que eu queria aqui misturar com a crítica e a solidariedade. E o segundo ponto que é preciso considerar aqui é a questão dos trabalhadores envolvidos no tráfico internacional de drogas, que o noticiário da mídia conservadora chamou de quadrilha. Ora, este tráfico internacional de drogas é um poderoso fator, uma poderosa empresa que se envolve com bancos, se envolve com empresas, com aeroportos, com tráfico aéreo, e que acabaram por prejudicar. Felizmente deram a volta por cima a Jane e a Kátina. Mas é preciso investigar mais o que ocorre dentro do aeroporto. Como é que estas empresas conseguem manipular as bagagens e colocar etiquetas de umas outras para fazer passar o tráfico, passar as drogas, traficar drogas por dentro de aeroportos que deveriam cuidar de pessoas, das felicidades, das tranquilidades, das seguranças das pessoas. É preciso investigar todos os envolvidos. Me parece que isso não vem acontecendo. Não se tem muitas notícias sobre isso. Mas é preciso tomar esse chimarrão da investigação. É preciso que o público saiba o que ocorre. Tráfico internacional de drogas. E por último, o que mais me choca, mais me chama a atenção e que faz a gente levantar uma sinaleira gigantesca que deve ser acionada e acesa, é com relação à classe trabalhadora. Todos os filmes, vídeos, fotos parecem demonstrar que quem trocou as etiquetas ou fez de propósito, entrando inclusive em ângulos cegos das câmeras, são trabalhadores. A primeira hipótese que surge são trabalhadores manipulados, são trabalhadores comprados, são trabalhadores que recebem propinas do tráfico de drogas para fazer o serviço sujo que fizeram. Evidentemente que há uma outra hipótese, a de que ali se infiltraram traficantes
vestindo as roupas dos trabalhadores, os trajes dos trabalhadores que aprenderam como manipular aquele serviço e atuaram como trabalhadores. De qualquer forma, me serve aqui a figura dos trabalhadores. Primeira coisa que é preciso dizer sobre os trabalhadores de Guarulhos é sobre os trabalhadores de todos os setores econômicos do nosso país. Sem eles, nada se faz, nada funciona, nada acontece, nada se produz, nada se vende, nada se compra. Os trabalhadores são absolutamente essenciais e chaves na dinâmica econômica. E é triste que nem sempre os trabalhadores tenham essa consciência e se vendam, se deixem manipular por esquemas poderosíssimos como o tráfico internacional de drogas. E não somente o tráfico internacional de drogas, o tráfico de notícias, o tráfico de fake news, o tráfico político, o tráfico ideológico, o tráfico religioso, o tráfico de quinquilharias do mercado. Que os trabalhadores se prestem inadvertidamente, em troca de promessas, a servirem a interesses da burguesia mais apodrecida da sociedade. Esse é um sinal de alerta. A classe trabalhadora tem que se ter o respeito, tem que olhar mais para si, se coletivizar mais, ser solidária entre si, não se deixar manipular. Para tudo a classe trabalhadora é manipulada, é usada para produzir as sujeiras para a burguesia, para o capitalismo perverso e atrasado. Nossas amigas Giane e Kátina foram vítimas de serviços sujos feitos por trabalhadores que se prestaram a isso, renunciando à dignidade de classe trabalhadora. A dignidade mais prestigiosa que existe é na classe trabalhadora, quando os trabalhadores e as trabalhadoras assumem a sua condição de classe, o que não ocorreu no aeroporto de Guarulhos. Isto serve para pensarmos em tudo, em todos os setores onde atuam os trabalhadores e as trabalhadoras, todos os setores. Nada fica descoberto sem os trabalhadores e trabalhadoras. São absolutamente indispensáveis. Os trabalhadores precisam se levantar, pararem de ser fantoches, pararem de serem inocentes e úteis, pararem de serem usados como peça da malandragem e do achincalhe das pessoas, como ocorreu com Giane e Kátina. A classe trabalhadora precisa se levantar e se colocar no seu lugar. E o lugar da classe trabalhadora é no campo político do coletivo como classe trabalhadora. Todos pensarem em todos como trabalhadores e trabalhadoras. As profissões de Giane e de Kátina mostram que elas também são trabalhadoras. Não mereciam passar por isso. E trabalhador e trabalhadora dignos não prejudicam ninguém, nem mesmo os seus inimigos de classe. Muito menos a pessoas da mesma classe trabalhadora, como Giane e Kátina, que são trabalhadoras. Pode ser um pouco mais aquinhoadas, tem um pouquinho mais de poder aquisitivo que lhes permite fazer viagem internacional, viverem seu amor mundo adentro e prometerem ainda publicamente que viajarão
não se desanimarão, mas continuam sendo trabalhadoras. Não se confundem com a burguesia que usa a classe trabalhadora para fazer serviços sujos e danosos moralmente ao ser humano. Precisamos tomar esse exemplo e pensar um pouco mais nessa perspectiva. Abraços proféticos e revolucionários e até logo mais às 19 horas com o programa Fé e Luta.